Como o Espiritismo vê a deficiência intelectual? Eu sou Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Loucura ou Sanidade, onde falamos sobre a saúde mental dentro do universo espírita. E o nosso tema hoje é a deficiência intelectual, que é definida como um QI abaixo de 79. Existem aí algumas brigas quanto a essa definição, se seria 69, enfim, não vamos entrar nesta questão. Mas é uma pessoa que tem dificuldade de aprendizado e precisa ser abaixo dos 18 anos por definição, tanto na nossa lei quanto lá no CID, no Código Internacional de Doenças. A gente vai encontrar ainda o termo de retardo mental, mas esse termo é considerado pejorativo hoje. Então vamos ficar com o termo deficiência intelectual. Dentre as causas, nós temos as genéticas, como as trissomias. A mais famosa é a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, mas também a síndrome do X frágil e tantas outras síndromes que causam essa deficiência. E nós temos também as causas ambientais, como as infecções, as intoxicações, sejam por medicamentos, sejam por outras substâncias da mãe ou mesmo na primeira infância. E a gente também tem as causas traumáticas, as causas de complicações no parto ou mesmo na gestação e toda uma sorte aí de condições que podem ocorrer. Inclusive, tem muitos casos que a gente não encontra qual foi a causa real que ocasionou a deficiência. Hoje nós temos vários exames que podem ser feitos, exames de sangue, ressonância, inclusive cariótipo, para que a gente avalie a parte genética. Cariótipo, para quem não sabe, avalia os genes do indivíduo, né? Não vou aqui entrar em detalhes sobre esses exames, até porque não é o nosso foco, mas existem aí vários diagnósticos, várias terapias que podem ser feitas hoje, medicamentos para aqueles que têm alterações de comportamento. Graças a Deus, o nosso tratamento hoje com as deficientes intelectuais tem sido mais respeitoso. Ainda falta muita coisa porque há bastante preconceito, mas hoje as terapias podem auxiliar muito no desenvolvimento deles e também eles devem ser cada vez mais incluídos na sociedade. Podem fazer diversos tipos de trabalhos, claro, dentro das limitações que eles apresentam. Então, nada de colocar aí o seu filho ou aquela pessoa que você conhece como incapaz. E vamos falar hoje mais especificamente das causas espirituais dessa deficiência. E nós temos basicamente 3 causas que o Espiritismo enxerga como sendo provocando o quadro de deficiência intelectual. E o primeiro deles é a expiação, ou seja, é um espírito que está expiando questões do passado, questões que ele não resolveu ainda, que ele provocou a outro e agora se refletem como essa deficiência. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouquinho. Nós temos a causa também das provas. Aquele espírito quer passar por aquela prova para um aprendizado seu ou aprendizado das pessoas ao seu redor. E nós temos as missões, em que aquele espírito não necessitava passar por isso, mas ele vem mesmo assim. Nesse último caso de missão, esse espírito é um espírito mais evoluído e que vem com essa deficiência para ensinar aos pais, aos cuidadores familiares e à sociedade em geral a sua fé, a sua perseverança no bem. Nós temos aquela pessoa com a deficiência, mas que trabalha, que sorri para todo mundo, que lida bem com as suas dificuldades e ela acaba sendo um exemplo. As pessoas olham, veem aquela dificuldade toda e começam a achar as suas dificuldades menos sofridas. E os pais com certeza aprendem muito, muitos deles vão se espiritualizar mais, aprendem mais a orar, a serem mais pacienciosos, mais amorosos e vão trabalhando todas essas qualidades do coração que são tão necessárias ao espírito. E esse espírito vem então em missão com a função de auxiliar aos outros. Nós temos também aquele que vem como prova porque quer aprender justamente essas qualidades que eu falei para vocês, mas dentro dele mesmo.
Muitas vezes um espírito que não valorizou a empatia, a emoção, o amor, e agora com a deficiência na parte intelectual ele não pode se dedicar tanto a esse lado e acaba se voltando a este lado da compaixão, da paciência. E é claro, gente, pense quanto é difícil para o espírito estar limitado de alguma forma, e isso vai trabalhar sim a paciência no próprio espírito, a tolerância com as próprias dificuldades, sabendo que ele tem tantas dificuldades, ele entende que os outros podem ter também. É um grande aprendizado para esse espírito. E nós temos as causas de expiação, que acreditamos nós que sejam a maioria. Então, tanto aquele espírito que lesionou o seu corpo por remorso, seja por algo que ele fez a si mesmo ou a outra pessoa, porque quando nós fazemos o mal ao outro, gente, essa energia, ela é gerada dentro de nós, ela se reflete em nós. Então, se eu provoco uma lesão no braço do outro, naturalmente essa lesão vai estar presente também no meu. Só que isso aparece no corpo espiritual e não no corpo físico diretamente. Quando esse espírito desencarna, essas lesões estão todas lá. E nem sempre elas são tratáveis no plano espiritual, principalmente se adicionarmos o remorso, porque aí o espírito fixa na sua mente aquela imagem mental do seu braço adoecido, da parte que ela lesionou na outra pessoa adoecida, e isso vai se refletir no corpo físico quando ele reencarnar. Passando toda essa reencarnação com essa deficiência, ele vai naturalmente regenerar o seu espírito e seguir adiante. Agora, nós estamos falando da deficiência intelectual, correto? Então, aqueles espíritos que atuaram na inteligência, utilizando-a para o mal, vão ser bastante afetados. Então, ele utilizou essa inteligência, seja na literatura, seja na fala, na forma de palestras, de discursos, ou mesmo nas artes. Ele utilizou dessa inteligência para o mal, para mostrar para as outras pessoas, fixar imagens nessas pessoas de coisas negativas, de pensamentos de agressividade, de tristeza. Ele vai nessa reencarnação agora trazer toda esta carga do que ele provocou aos outros em si mesmo e vai vir com essa deficiência para aprender a valorizar a sua inteligência como um freio para que ele não possa mais atuar no mal utilizando essa faculdade e também para que ele desenvolva aquele lado do coração, aquele lado do amor que ele não tinha antes desenvolvido, senão não teria induzido os outros ao mal, não é? Nós temos também aqueles casos da pessoa que tirou a própria vida. Se ela provocou durante esse ato alguma lesão no sistema nervoso central, ela agora vai ter que regenerar toda essa parte neurológica. Então, vem no corpo adoecido para que possa também, recebendo os fluidos do corpo físico, organizar o seu perispírito e desencarnar com mais equilíbrio. Nós temos também aqueles espíritos que provocaram muito mal e que degeneram o corpo espiritual, porque a gente precisa de uma mente equilibrada para manter os nossos órgãos em equilíbrio. E se essa pessoa está simplesmente atuando no mal, prejudicando os outros, ela vai perdendo esse equilíbrio mental e vai perdendo a forma mesmo do seu corpo e lesionando diversos centros endócrinos, neurológicos e, consequentemente, quando ela for reencarnar, ela não vai ter mais isso e vai ter uma deficiência. Antes mesmo de reencarnar, muitos deles já apresentam boas partes desse corpo perispiritual lesionado e não será possível muitas vezes tratar no plano espiritual. Porque lembrem para vocês que eu falei, essa energia, esse fluido vital que existe nas células no corpo físico é que vai auxiliar na organização do corpo espiritual. Da mesma forma que o corpo espiritual é quem molda o físico também, auxiliando com esse fluido, vai reorganizar esse perispírito, esse corpo espiritual, quando desencarnar. E é bom que a gente diga aqui também que, embora o remorso lesione o corpo físico, ou melhor, o corpo espiritual e, consequentemente, o corpo físico, é
importante que nós tenhamos o remorso. Aquele espírito que simplesmente reencarna porque perdeu a forma por conta dos atos errados está num grau ainda pior do que aquele que reencarna com a lesão provocada pelo remorso, porque o remorso é o primeiro passo ao arrependimento que vai em direção à reparação do corpo espiritual. E é importante que se diga que esse espírito que vem aí com a carga de maldade e reencarna sem o remorso, ele ainda está num grau de maior dificuldade do que aquele que vem pelo remorso. Ah, mas o remorso também não vai lesionar o corpo espiritual? Sim, mas quem tem remorso já reconhece a sua falta e está a um passo do arrependimento e, consequentemente, do retorno ao bem. Aquele que ainda está muito endurecido na maldade vai ter mais dificuldade, ainda vai ter que passar por todo esse processo do remorso, porque sim, um dia ele vai ter o remorso e se arrepender, para que então ele possa plenamente voltar ao bem. E trazendo aqui uma outra informação que é muito importante, é que alguns desses espíritos têm consciência sim do seu quadro, mas eles não conseguem se expressar. Outros só conseguem ter a consciência da sua deficiência durante o sono, porque aí o seu corpo espiritual não tem aquela lesão e aí eles estão mais livres e têm a noção de tudo que está acontecendo com o seu corpo. E isso serve também para aqueles casos de expiação, porque imaginem a angústia daquele espírito saber que está num corpo que se torna uma prisão, é uma limitação constante que ele tem. E isso é uma grande prova, uma grande expiação para aquele espírito. E nós temos aqueles que têm a deficiência e só vão perceber as suas incapacidades quando desencarnarem, e aí vão ter a plena consciência do seu estado. É importante então, já que a gente não sabe qual deles é o estágio da pessoa que está com a deficiência, que a gente ensine esses nossos irmãos a orar, aprendam o máximo que eles puderem, façam todas as terapias, as reabilitações que puderem, e também que a gente faça as orações, o Evangelho no Lar, aquele evangelho semanal, que ele participe disso. Se estiver principalmente com alterações de comportamento, a gente tratar com a água fluidificada, com os passes, para que se reequilibre. Se a medicação for necessária, claro, gente, ela deve ser dada. Mas como esses nossos irmãos, a maior parte deles vem aí com uma carga importante de coisas que eles fizeram, eles também atraem os espíritos obsessores, aqueles que foram lesados por ele de alguma maneira e que agora vêm cobrar. Nenhum de nós aqui tem direito de cobrar nada, gente. Afinal de contas, ninguém é santo, todos temos os nossos problemas. Não estamos aqui para julgar o outro, mas a gente acaba julgando e vem, não é? Prejudicar aquele espírito. Portanto, passar pelos passes e pelos processos de desobsessão vai auxiliar não só o encarnado com a deficiência, mas também esses nossos irmãos desencarnados que vêm aí com raiva dele. E é claro, a gente tem que lembrar do grande crescimento que nós temos de todos os familiares, os cuidadores e da sociedade que vê aquelas pessoas com a deficiência e passa a valorizar que elas não têm aquela dificuldade e que, portanto, estão aí reclamando à toa da vida. Não estou aqui reduzindo o sofrimento de ninguém, gente, mas nós que temos a saúde plena precisamos valorizar isso e precisamos ser gratos por isso. Se você conhece alguém com a deficiência, comenta aqui pra gente, curte esse vídeo, compartilhe com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo e me siga nas redes de vídeo curto, @Sentindo o Espiritismo, que tem mais conteúdo para vocês. Beijo!